Os Sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, surgindo por volta de 3100 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o sul do Iraque. Essa sociedade foi formada por várias cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma era governada por um líder com autoridade religiosa e militar, o que criava um equilíbrio entre fé e poder político. Entre suas maiores contribuições para a história estão a invenção da escritura cuneiforme, o desenvolvimento da roda, técnicas de irrigação para a agricultura e os primeiros códigos legais. O comércio com povos distantes, como os da Anatólia e do Vale do Indo, mostrou como os sumérios estavam conectados com outras culturas, mesmo em tempos tão antigos. Culturalmente, deixaram um legado rico em mitos, poesia e conhecimento astronômico. A queda dos sumérios começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acádia conquistou suas principais cidades e estabeleceu o Império Acádio, o primeiro império unificado da história. Essa dominação minou a autonomia das cidades-estados da Suméria e centralizou o poder sob domínio acádio. Mesmo assim, os sumérios continuaram influentes culturalmente, mantendo uma escrita, a religião e a administração. Após o colapso do Império Acádio por volta de 2150 a.C., em meio a revoltas internas e invasões de povos como os Gutis, os sumérios tentaram o renascimento sob a terceira dinastia de Ur. Essa fase viu avanços na arte, na arquitetura e na administração, mas foi marcada por desafios crescentes. O esgotamento do solo devido à irrigação excessiva causou a salinização, o que reduziu drasticamente a produtividade agrícola. Mudanças climáticas levaram à escassez de chuvas, agravando crises alimentares. O conflito constante com povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, enfraqueceram ainda mais a região. Entre 2000 e 1900 a.C., uma série de invasões e fragmentação política resultaram na queda definitiva da Suméria como uma entidade política. O Império Acádio é lembrado como o primeiro império verdadeiramente unificado da história humana. Surgiu por volta de 2334 a.C., quando Sargão de Acádia, o líder militar de origem humilde, derrotou os reis sumérios e consolidou sob o seu comando as diversas cidades e estados da Mesopotâmia. Ele estabeleceu a capital em Acádia, criando um modelo centralizado de governo com administrações regionais controladas por governantes leais ao imperador. Esse sistema permitiu que o império se expandisse de forma impressionante, alcançando a Síria ao norte e a região do Golfo Pérsico ao sul. Sargão e seus sucessores não apenas unificaram povos distintos, mas também incentivaram a padronização da escrita cuneiforme, a centralização econômica e a produção de uma identidade cultural imperial, algo inédito na época. Essa integração trouxe prosperidade, comércio intenso e avanços na engenharia e na administração pública. A influência acádia se espalhou por todo o Crescente Fértil, servindo como base para impérios que surgiriam mais tarde, como os babilônios e os assírios. No entanto, o império começou a enfraquecer após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão. Durante seu reinado, ele se autoproclamou Deus dos quatro cantos do mundo, o que causou forte resistência interna, especialmente entre os sacerdotes e a elite suméria, que viam isso como uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, o império enfrentava desafios externos, invasões constantes dos Gutis, um povo vindo da fronteira dos Zagros, começaram a desestabilizar as fronteiras. A economia foi profundamente abalada por uma severa mudança climática. Por volta de 2200 a.C., registros indicam uma grande seca que durou décadas. Esse colapso climático causou o fracasso das colheitas, provocou migrações em massas e gerou fome em larga escala. O império, já fragilizado por disputas internas e instabilidade política, não conseguiu conter os Gutis, que tomaram a capital e puseram fim ao domínio acádio por volta de 2150 a.C. Mesmo com seu fim político, o legado do Império Acádio perdurou. A ideia de um império unificado, a estrutura administrativa e a língua acadiana continuaram a influenciar os impérios posteriores da Mesopotâmia. A civilização minoica floresceu na ilha de Creta por volta de 2700 a.C., sendo considerada a primeira grande civilização da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, mas seu verdadeiro brilho veio no seu desenvolvimento cultural, econômico e artístico. Organizados em torno de palácios complexos, como os de Knossos, os minoicos criaram uma sociedade altamente sofisticada com escrita própria, arte refinada e uma economia baseada no comércio marítimo. Com uma marinha poderosa e rotas comerciais que iam do Egito ao Mar Egeu, a civilização prosperou por séculos.
Diferentes de muitas culturas contemporâneas, os minoicos pareciam ter uma sociedade relativamente pacífica, com poucas evidências de fortificações militares. Suas pinturas, cerâmicas e rituais religiosos revelam uma cultura rica, centrada em divindades femininas e no culto à natureza. O impacto da civilização minoica foi profundo. Ela influenciou diretamente o desenvolvimento da civilização micênica na Grécia continental e moldou aspectos importantes da cultura mediterrânea, como a arquitetura palaciana, o uso do símbolo do labirinto e mitos que deram origem à base da mitologia grega. Mas a queda da civilização minoica permanece um mistério envolto em múltiplas camadas. O ponto de inflexão parece ter sido uma catástrofe natural, por volta de 1600 a.C. A erupção do vulcão Tera devastou a região. Essa explosão foi uma das mais poderosas da história registrada e causou tsunamis massivos que atingiram Creta, destruindo portos e centros comerciais. Embora a civilização tenha tentado se recuperar, sua infraestrutura foi profundamente abalada. A economia marítima colapsou, as rotas comerciais foram interrompidas e a população enfrentou grande instabilidade. Além disso, arqueólogos identificaram sinais de incêndio e destruição nos palácios, indicando conflitos internos ou invasões. Essa fragilidade crescente abriu espaço para a ascensão dos micênicos, um povo guerreiro da Grécia continental que gradualmente dominou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C. Com isso, a escrita linear A foi substituída pela linear B e a cultura minoica foi absorvida. A civilização continuaria por algum tempo, mas sob o domínio externo e com influência cada vez menor. Por volta de 1600 a.C., surgia na Anatólia um império que mudaria o curso das civilizações do Oriente Próximo, o Império Hitita. Com raízes indo-europeias, os hititas formaram uma sociedade organizada e altamente militarizada, conhecida por seu domínio no ferro e por desafiar gigantes como o Egito. Sua capital era uma cidade fortificada de impressionante engenharia, e seu sistema de escrita cuneiforme revelava um aparato administrativo sofisticado. A ascensão dos hititas se deu por sua capacidade de unir diversos povos sob um sistema centralizado. Eles absorveram culturas vizinhas, usaram tratados diplomáticos, como o famoso Tratado de Paz com o Egito após a Batalha de Kadesh, e se destacaram pelo seu código de leis, que antecipava aspectos de justiça social como multas e compensações, ao invés de punições cruéis. Mas o colapso dos hititas veio tão rápido quanto a sua ascensão. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram para provocar sua queda. Internamente, o império enfrentava instabilidade política. A sucessão de reis era frequentemente contestada, e revoltas internas começaram a minar a autoridade do trono central. Externamente, o mundo ao redor entrava em crise. Um fenômeno ainda mal compreendido, conhecido como o colapso da Idade do Bronze, assolava o Mediterrâneo Oriental. Secas prolongadas, colheitas falhadas, terremotos e movimentos migratórios colocaram pressão sobre a fronteira do Império. Um dos fatores mais devastadores foi o ataque dos misteriosos povos do mar, grupo nômades e guerreiros que destruíram cidades costeiras e interrompiam as rotas comerciais. Por volta de 1170 a.C., a capital foi saqueada e abandonada. A escrita desapareceu da região por séculos. O império desmoronou em pequenos reinos independentes, e a civilização hitita como força unificadora desapareceu da história, sendo redescoberta apenas no século XX, com escavações arqueológicas que revelaram seu papel crucial no cenário antigo. Poucos impérios da antiguidade foram tão temidos e ao mesmo tempo tão admirados quanto o Império Assírio, surgido no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade de Assur. O império atingiu seu auge entre o século IX e VII a.C., estendendo-se do Egito até a Pérsia, com uma máquina de guerra implacável, uma administração extremamente eficiente e um sistema de espionagem inovador. Os assírios dominaram o cenário político do Oriente Próximo por séculos. A força do império estava em sua organização militar, tática de cercos avançadas, exércitos permanentes e estratégias de terror psicológico. Cidades inimigas eram destruídas, populações deportadas em massa, e inscrições detalhavam cada vitória em uma clareza assustadora. O objetivo não era vencer, era esmagar qualquer resquício de resistência. No entanto, o poder assírio não se limitava à guerra. Eles criaram uma das primeiras bibliotecas conhecidas, a Biblioteca de Nínive, reunindo textos religiosos, científicos e literários. Sua administração dividia o império em províncias com governos locais, ligados diretamente ao rei. O sistema permitia controle rápido de vasto território,
mas também exigiam um Estado em constante vigilância. No final do século VII a.C., uma série de fatores convergiram para sua destruição. Internamente, o Império tornou-se insustentável. O custo de manter exércitos permanentes, controlar territórios distantes e lidar com rebeliões frequentes esgotou os recursos do Estado. As revoltas internas se tornaram cada vez mais difíceis de conter e a autoridade do trono foi sendo questionada. Externamente, a coalizão entre antigos inimigos selou o destino assírio. Babilônios e medos se uniram em uma ofensiva devastadora. Em 612 a.C., a capital Nínive foi tomada e destruída em um massacre que chocou até os padrões da época. Em poucos anos, as cidades assírias foram arrasadas e a civilização que por tanto tempo aterrorizou seus vizinhos desapareceu do mapa. Após séculos de domínio assírio, a Babilônia ressurgiu das cinzas com um vigor impressionante. O chamado Império Neobabilônico, que floresceu entre 626 a 539 a.C., foi um dos mais fascinantes e culturalmente ricos da antiguidade. Sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade de Babilônia não apenas reconquistou sua autonomia, mas se tornou uma joia do Oriente Médio, com templos monumentais, jardins lendários e um sistema administrativo refinado. A cidade parecia um reflexo da ordem cósmica, onde religião, política e arte se entrelaçavam. O império também marcou um avanço significativo na astronomia, na matemática e no direito. Os babilônios registravam eclipse, previam movimentos celestes e utilizavam um calendário sofisticado. O Código de Hammurabi, embora anterior, continuava a influenciar a estrutura jurídica da época, reforçando um ideal de justiça estatal. Mas a grandeza teve um preço. A queda do Império Neobabilônico começou com erros estratégicos e uma crescente instabilidade política. Após a morte de Nabucodonosor, o Império enfrentou uma sucessão de reis fracos, disputas internas e conspirações na corte. O esgotamento econômico também se tornou evidente, resultado de guerras e de manutenção de um luxo estatal insustentável. O golpe final veio de fora. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, marchou sobre a Babilônia. Mas o mais surpreendente foi a ausência da resistência. A cidade foi tomada praticamente sem luta, com muitos habitantes vendo os persas como libertadores. Ciro se apresentou como restaurador da ordem divina e garantiu o culto aos deuses locais, uma estratégia que consolidou sua imagem e dissolveu o império sem muita luta. Começando como uma pequena cidade no Lácio, transformou-se em uma das grandes potências da história. O Império Romano alcançou seu auge em 2 d.C., sob o governo do imperador Trajano, com um território que se estendia da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia. Sua força estava na organização administrativa, nas poderosas legiões e numa rede de estradas e aquedutos que conectavam um vasto império como se fosse uma única cidade. Roma deixou contribuições duradouras. O Império Romano influenciou códigos jurídicos por toda a Europa. A engenharia romana permitiu a construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. E o latim, sua língua, deu origem a várias línguas modernas. O sistema político, com seu senado, magistrados e leis escritas, moldou a noção ocidental de república e cidadania. E mesmo após a adoção do cristianismo, o império continuou como uma máquina de poder e cultura. Mas mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. A crise começou internamente. No século III d.C., Roma enfrentou um período de instabilidade intensa, conhecida como a Crise do Terceiro Século, uma sequência de imperadores mortos, inflação desenfreada, pressões militares constantes nas fronteiras e colapso econômico. A confiança no governo diminuiu e a burocracia se tornou um peso insustentável. As invasões bárbaras deram o golpe final. Em 476 d.C., o imperador Rômulo Augustulo foi deposto. Não houve uma batalha épica, apenas um fim silencioso de toda uma era. O Império Bizantino foi mais do que uma continuação do Império Romano do Oriente. Foi um império com alma própria, que sobreviveu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., tornou um dos centros mais influentes do mundo medieval, tanto em poder quanto em cultura. Combinando elementos romanos, gregos e orientais, os bizantinos criaram uma civilização única, marcada pelo cristianismo ortodoxo, pela arte refinada e pela administração centralizada. No auge, o Império Bizantino controlava vastas regiões do Mediterrâneo, incluindo partes da Itália, Grécia, Egito, norte da África e até porções da Península Ibérica. Seu sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, tornou-se um dos pilares do direito ocidental.
Sua resistência a invasões islâmicas, as alianças diplomáticas e o uso da burocracia como instrumento de poder garantiram a sobrevivência do império mesmo quando o resto da Europa mergulhava na instabilidade feudal. Mas o brilho do império começou a se apagar lentamente. A queda do império foi resultado de uma combinação de fatores: conflitos internos constantes entre nobres, golpes palacianos e disputas religiosas como a crise iconoclasta. O império também enfrentou dificuldades econômicas, agravadas por tributações excessivas e pelo declínio das rotas comerciais. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um dos golpes mais severos. Cruzados cristãos saquearam Constantinopla, deixando cicatrizes profundas e instaurando o chamado Império Latino. Cercado por todos os lados pelo crescente poder otomano, resistiu o quanto pôde. Em 1453, após um cerco implacável liderado por Maomé II, Constantinopla caiu. A última muralha do mundo antigo cedeu e o mundo entrou definitivamente na Era Moderna. O Império Inca foi uma das civilizações mais impressionantes do continente americano antes da chegada dos europeus. Surgido na região dos Andes, o Império teve sua capital em Cusco e se expandiu rapidamente, alcançando vastas áreas da atual Colômbia até o Chile. No auge do seu poder, no século XV, os Incas governavam milhões de pessoas e administravam um território extremamente montanhoso, com uma eficiência notável. A organização Inca era altamente centralizada. O imperador, ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do deus Sol e concentrava todos os poderes. A sociedade era dividida em grupos que trabalhavam coletivamente para o Estado. Grandes obras de engenharia, como os terraços agrícolas, canais de irrigação e a rede de estrada com milhares de quilômetros, mostram o grau de sofisticação que alcançaram, mesmo sem tecnologias consideradas essenciais do Velho Mundo. Apesar dessa complexidade, o Império tinha fragilidades que contribuíram para sua queda. Quando os espanhóis chegaram em 1532, encontraram o Império enfraquecido por uma guerra civil devastadora entre os dois irmãos Atahualpa e Huasca, que disputavam o trono após a morte do imperador Huayna Capac. Essa guerra interna dividiu o povo, destruiu recursos e facilitou a conquista estrangeira. Além disso, doenças trazidas pelos europeus como varíola haviam dizimado boa parte da população andina antes mesmo do contato direto com os conquistadores. Francisco Pizarro, com apenas algumas centenas de homens, aproveitou o caos político e capturou Atahualpa em uma emboscada. Mesmo após o pagamento de um enorme resgate em ouro, o imperador teve o seu fim, e os espanhóis deram início à colonização da região. O Império Azteca, que floresceu no centro do atual México, foi uma das civilizações mais poderosas da Mesoamérica antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Sua capital era uma das maiores e mais avançadas cidades do mundo, com uma população estimada entre 200 mil a 300 mil habitantes. Fundado no início do século XIV, o Império se expandiu rapidamente, dominando grande parte do sul do México. Sua sociedade era altamente hierárquica, com o imperador no topo, seguido por sacerdotes, nobres e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Os astecas eram conhecidos por sua extraordinária engenharia, incluindo a construção dos chinampas, ilhas artificiais usadas para cultivo, e suas imponentes pirâmides e templos, que também desempenhavam um papel importante em suas crenças religiosas. O império era famoso por seu sistema de tributo, onde os povos conquistados eram obrigados a pagar tributo em produtos como alimentos, tecidos e metais preciosos. No entanto, a ascensão do Império Azteca estava longe de ser inabalável. Sua queda começou com a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519. O imperador Montezuma II inicialmente tentou lidar com os espanhóis com diplomacia, acreditando que Cortés poderia ser uma reencarnação de um deus, mas as tensões logo se escalaram. O que parecia uma aliança amigável se transformou em conflito aberto quando Cortés, com o apoio de povos nativos descontentes com o domínio azteca, tomou a capital em 1521. As alianças feitas por Cortés com tribos locais que estavam subjugadas pelos astecas também desempenharam um papel fundamental na derrota do Império. O Império Otomano foi uma das maiores e mais duradouras entidades políticas da história, com sua fundação datando em 1299, quando Osman I, líder de uma tribo turca, estabeleceu as bases de um império que ao longo dos séculos se expandiria para incluir vastas regiões da Ásia, Europa e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano se consolidou como uma das potências mais poderosas da época, controlando áreas estratégicas como o sudeste da Europa, o Império Bizantino e o norte da África, com grandes partes do Oriente Médio.
Sua estrutura administrativa e militar era altamente eficaz. O exército otomano, composto por grande parte por janízaros, soldados de elite, muito deles recrutado por um sistema que selecionava jovens cristãos para o serviço militar, era uma força temida em todo o mundo. Além disso, o império tinha um sistema de governança complexo, com um sultão no topo e uma série de ministros que administravam as várias províncias. A Mesquita de Sulemã é um exemplo da grandiosidade do império nessa época. No entanto, por volta do século XVII, o Império começou a enfrentar um longo e gradual declínio. A ascensão de potências europeias como o Império Russo enfraqueceu a posição estratégica do Império Otomano. Além disso, o Império não conseguiu se modernizar tão rapidamente quanto as potências ocidentais, o que resultou em uma crescente perda de território ao longo dos séculos seguintes. A derrota na Batalha de Leparto, onde a frota otomana foi derrotada por uma coalizão de estados europeus, foi um golpe significativo. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final para o Império Otomano. Aliado a potências centrais, o Império sofreu derrota devastadora. Após o fim da guerra, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne resultaram na desintegração do Império e na criação da República da Turquia, liderada por Mustafa Kemal. O Império Austro-Húngaro, criado em 1867, foi uma das grandes potências da Europa Central. Formado pela união do Império Austríaco e do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, com dois monarcas, o Imperador da Áustria e o Rei da Hungria, que governavam conjuntamente, mas com divisão de poder significativa entre as duas nações. Esse império incluía uma grande diversidade étnica e religiosa, abrangendo germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, croatas, romenos, sérvios, entre outros. A convivência de tantas culturas e etnias foi um fator de tensão durante grande parte da sua existência. No entanto, o Império Austro-Húngaro começou a enfrentar vários problemas no final do século XIX. A diversidade étnica do império, que inicialmente era vista como uma fonte de força, tornou-se uma das maiores fraquezas. Muitos grupos étnicos dentro do império começaram a exigir mais autonomia ou independência, o que gerou uma série de tensões políticas. Além disso, o império era excessivamente dependente do sistema feudal e enfrentava dificuldades em se modernizar completamente, ao contrário das potências industriais emergentes na Europa Ocidental. A Primeira Guerra Mundial foi o catalisador final para o colapso do Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand da Áustria, em 1914, desencadeou o conflito. Ao final da guerra, o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon resultou no colapso do Império Austro-Húngaro, dividindo suas terras entre novos estados independentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você aprendeu alguma coisa, deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Curta e se inscreva se quiser uma segunda parte ou mais vídeos como esse. Tanto em épocas de prosperidade, lazer e abundância, quanto em épocas de guerra, a história pictórica da humanidade sempre deixou constância das façanhas das sociedades assentadas. Há muitos quadros que refletem a forma em que aldeões e vizinhos de uma cidade celebravam suas festas, ou a forma como se empenhavam em lutas. Existem abundantes ilustrações nas quais se vêem enormes castelos que construíam e ampliavam, ou as inumeráveis batalhas nas quais lutavam e morriam. Sabemos como cultivavam seus pobres campos e como construíam suntuosos palácios, mas tanto na Europa quanto na Ásia vemos unicamente os membros das sociedades ordenadas e estáveis. O dramático desabar do Império Romano, representado graficamente nestas ilustrações do século XIX, foi geralmente apresentado como a destruição de civilizações avançadas e complexas por parte de bárbaros selvagens e brutais durante os primeiros séculos da era cristã. No entanto, os invasores não se limitaram a destruir. Após a queda de Roma, os bárbaros empreenderam a tarefa de construir novas sociedades sobre as ruínas do passado.
Alguns elementos destas sociedades, como a Igreja de Roma, eram tradicionais, mas outros eram novos, como o sistema social, mais tarde conhecido como feudalismo, que elevava a classe guerreira por cima das demais. Lamentavelmente, sobreviveu tão pouco deste período que reconstruir a história do fim do mundo antigo com detalhes é extremamente difícil. Por isso, alguns historiadores decidiram chamar a Idade Média a Era das Trevas. Há 2000 anos, sociedades de economia avançada e de grandes conquistas culturais se estendiam num cinturão quase contínuo através da metade sul dos continentes europeu e asiático, das costas do Pacífico às do Atlântico. Ao redor do Mediterrâneo, o Império Romano foi consolidado pelo imperador Augusto, que morreu no ano 14 da nossa era. Seus sucessores estabeleceram novas fronteiras imperiais na Alemanha e na Grã-Bretanha, nos Balcãs e no Oriente Médio. A expansão romana para o Oriente foi freada pelo Império dos Partos. Durante o século II da nossa era, Roma atacou os partos. Suas legiões obtiveram numerosas vitórias, mas nunca permaneceram tempo suficiente para consolidar o seu domínio. Os partos e seu vizinho oriental, o Império Kushan, sobreviveram. No ano 226, estes dois estados foram unificados sob a dinastia persa Sassânida, que em breve arrecadaria tributos de lugares tão afastados como Síria e Punjab, criando uma civilização deslumbrante que durou 400 anos. Aproximadamente um século depois que os Sassânidas se fizessem com o poder na Pérsia, um novo império surgiu na Índia. A dinastia Gupta, com sua capital em Patna, às margens do Ganges, criou um estado que se estendeu do Punjab a Bengala. A soberania de Chandragupta I, que morreu no ano 330, foi aceita em áreas remotíssimas. Naquela altura, já os dias de resplendor na dinastia Han, na China, tocavam seu fim, e suas possessões se fragmentaram num grande número de reinos mais débeis. Em sua época de esplendor, os Han haviam governado um estado que igualava o Império Romano em população e em extensão territorial. Seus governantes, como o imperador Gupi, avançaram as fronteiras da China até a bacia de Tarim, nos confins de Pátria. A existência, ou melhor, a coexistência destes grandes impérios significou que grandes áreas do mundo antigo gozaram de paz interior e de um governo eficiente. Estas condições fizeram possível o desenvolvimento do comércio em uma escala que nunca se tinha conhecido. Em sua maior parte, se tratava de comércio interior entre uma e outra província, mas houve também comércio exterior por mar e por terra. As mercadorias se moviam livremente, sobretudo de Oriente a Ocidente. Artigos caros e leves como a seda e as especiarias eram transportados em caravanas ou barcos como estes, que ainda comerciam no Oceano Índico. Por sua vez, o ouro e a prata em moedas se deslocavam ao Oriente em grandes quantidades, entre as fronteiras de Roma e da China. O Império Parto e o Kushan favoreceram com boa vontade este comércio, cuidando das estradas e guarnecendo-as, protegendo as caravanas e prosperando com os pedágios cobrados. Os efeitos destes intensos intercâmbios não foram unicamente comerciais. Também entraram em contato as diferentes culturas. Milhares de pessoas, marinheiros, mercadores e portadores, viajaram por todos os mercados da Ásia, da China até o Mar Cáspio, do sul da Índia até a Síria. Também houve missioneiros. O budismo se difundiu da Índia ao Extremo Oriente. O cristianismo foi implantado no sul da Índia, a chamada Igreja de São Tomás, e na Ásia Central, a Igreja Agnestoriana. No ano 100 da nossa era, existia uma caldeia quase contínua de sociedades avançadas prósperas que se estendiam da China ao Pacífico, através da Índia e da Pérsia até o Mediterrâneo, habitualmente um lago romano. No entanto, 4 séculos mais tarde, estas civilizações estavam em ruínas e o comércio transcontinental tinha chegado ao seu fim.
O que foi que falhou? Uma parte da resposta se encontra no fato de que as civilizações do norte eram dominadas por tribos nômades. Seus membros viviam a lombo de cavalo, como seus descendentes kirguizes do Afeganistão, seguindo seus rebanhos de ovelhas e de vacas de um pasto a outro, nas altas mesetas e nas inóspitas vertentes montanhosas da Ásia Central. Enquanto se pudessem encontrar pastos adequados, tudo iria bem. Mas se possuíam animais em demasia para os pastos disponíveis, ou se o clima mudava, as condições para os nômades pioravam rapidamente. Portanto, se viam obrigados a deslocar-se às áreas próximas, às sociedades agrícolas mais assentadas, ou morrer. A margem entre a subsistência e a inanição era muito tênue. Os cavaleiros das estepes apareciam saqueando e destruindo tudo, mas geralmente se retiravam com a mesma velocidade com a que tinham aparecido. Depois do ano 100 a.C., os ataques dos nômades se tornaram cada vez mais frequentes e ferozes. Eram necessárias novas medidas defensivas se o mundo civilizado queria sobreviver. Sob o imperador Hangbuti, que morreu no ano 87 a.C., a China havia sofrido fortes ataques de vários bandos de saqueadores do norte, e a resposta do imperador foi estender e melhorar a grande muralha defendida por centenas de milhares de soldados, e enquanto pôde pagar as tropas, sua estratégia funcionou bem. O Império Romano enfrentou-se com pressões similares uns séculos mais tarde, e respondeu de modo semelhante. O imperador Domiciano, por volta do ano 85 d.C., levantou uma cadeia de defesas fronteiriças entre o Reno e o Danúbio, contra as tribos germânicas, e seu sucessor Adriano fez o mesmo na Grã-Bretanha contra os escoceses. A muralha de Adriano, uma impressionante combinação de baluartes, fossos e estradas, se estendia por quase 120 quilômetros e continha 27 fortificações importantes. Outros imperadores construíram fortificações no norte da África contra os possíveis ataques das tribos do deserto. De vez em quando, as legiões também atacavam, invadindo novas terras, capturando prisioneiros que escravizam. Suas grandes façanhas nos Balcãs foram orgulhosamente esculpidas na coluna de Trajano, erigida em Roma no ano 115 d.C. Nela, os legionários aparecem como os galhardos defensores da forma de vida romana. Porém, seu papel e sua imagem em breve mudaria, já que com tantos soldados o gasto com os salários destes crescera absurdamente. Não podia haver uma redução, já que isso deixaria perigosamente desguarnecidas as defesas ao longo das precárias fronteiras. No século III, os ataques às fronteiras se fizeram cada vez mais frequentes, de modo que tinha sido necessário incrementar a quantidade de tropas. Os salários da tropa aumentaram proporcionalmente e qualquer demora no pagamento podia produzir um motim. Se estabeleceram novos impostos e se subiram os já existentes na prolongada tentativa de manter os soldados em seus postos. Na China dos Han, aconteceram problemas semelhantes, mas enquanto que a China era autossuficiente, Roma importava grandes quantidades de produtos da Índia e da Pérsia. Não só especiarias e joias, mas também os animais exóticos necessários para os jogos que se celebravam no Coliseu. O custo de todas estas mercadorias crescia enormemente, e também os alimentos básicos. Uma bebida de trigo que custava 6 dracmas no século I da nossa era, custava 200 dracmas no ano 276, 9.000 em 314, 78.000 em 334 e posteriormente mais de 2 milhões. No entanto, Roma nunca experimentou as revoltas camponesas que comocionavam periodicamente o Império Chinês. No ano 184 d.C., a revolta dos turbantes amarelos se deu nas províncias das terras altas de Sichuan e durou mais de 30 anos. E àquela altura, já o poder na China estava em mãos de chefes militares regionais, que o mantiveram por mais de 3 séculos. A força do Império foi brutalmente debilitada pela epidemia de peste do ano 162 d.C., que se difundiu para o oeste ao longo das rotas comerciais intercontinentais, até chegar ao mundo mediterrâneo no ano 165. Marco Aurélio era o imperador na época da Grande Peste. No entanto, tal e como se vê em sua coluna em Roma, ainda conseguiu levar seus legionários à vitória contra os inimigos de além Danúbio. Tinha adversários como sempre os tivera, mas o poder de Roma ainda podia fazer-lhes frente vitoriosamente.
Apesar de tudo, à medida que passava o tempo, aumentaram as pressões que empurraram o imperador Diocleciano, a finais do século III, a reorganizar o governo imperial sob diretrizes mais autoritárias, que levaram seu sucessor Constantino, no ano 330, a fundar uma nova grande cidade no Bósforo, Bizâncio, posteriormente rebatizada como Constantinópolis, que em breve se converteu na capital oriental do Império, uma nova Roma cheia de espaçosas praças e arquitetura monumental. A divisão do Império em duas metades, Roma no Ocidente e Bizâncio no Oriente, já tinha tido lugar na época em que os bárbaros haviam retomado seus ataques, mas só uma das duas capitais sobreviveria. Estes são homens das tribos dos Kirguizes, ainda orgulhosos de sua habilidade sobre um cavalo, que os fez donos das planícies da Ásia. Foram seus distantes antepassados os que, no século IV da era cristã, aterrorizaram e destruíram as sociedades e impérios do mundo antigo. À primeira vista, seu poder de destruição parece surpreendente, já que eram fundamentalmente pastores. Os nômades da Ásia Central, então, seguiam pacientemente seus rebanhos de ovelhas durante o verão e se resguardavam do inverno em grandes tendas de pele chamadas yurtas, sendo o gado e as yurtas a maior de suas riquezas. Suas outras possessões eram necessariamente escassas, já que os nômades levavam consigo o que possuíam, braceletes, adornos pessoais, que eram os poucos luxos que podiam permitir-se por ser portáteis, assim como também o eram suas armas, arcos curtos, lanças e sabres aterradoramente eficientes na batalha. Sua velocidade e seu poder de investida raramente puderam ser contrastados por seus vizinhos mais sedentários, já que na prática formavam amplas gerações de exércitos de cavalaria. Segundo os dados disponíveis, sua expansão começou no ano 304, quando um povo asiático conhecido como os Xiongnu superou a Grande Muralha Chinesa. Depois saquearam as duas grandes capitais do norte, Longyang e Xangai. Durante os 2 séculos e meio seguintes, a China ao norte do rio Yangtze foi dominada por uma sucessão de invasores da estepe. Um pouco mais tarde, outra série de tribos conhecida no ocidente como Hunos arrasou toda a Ásia em direção ao oeste. No ano 370, tinha irrompido no sul da Rússia. Sua chegada arrastou ao conflito as tribos germânicas da zona, pois à medida que avançavam, empurravam os visigodos, que se haviam estabelecido anteriormente na Crimeia e na Ucrânia, a invadir o Império Romano procurando segurança. No ano 376, os visigodos ocuparam a Bulgária. 2 anos depois, uma batalha campal em Arneópolis, derrotaram e liquidaram várias legiões romanas. Os invasores vitoriosos se deslocaram na direção da Itália. Durante certo tempo, as legiões conseguiram detê-los, mas finalmente os visigodos conseguiram concretizar a invasão e no ano 410 assombraram o mundo, apoderando-se da mesma Roma e saqueando-a. Deslocando-se novamente, estabeleceram o reino de Toulouse, que abrangia o sul da França e a maior parte do sul da Espanha. Enquanto as tropas romanas se preparavam para defender a Itália, outras tribos germânicas vislumbraram a possibilidade de cruzar o Reno, e os vândalos, os alanos e os suevos invadiram a Gália no ano 406 e a saquearam durante 3 anos antes de dirigirem-se à Espanha para fazer o mesmo. No ano 429, os vândalos invadiram o norte da África e Cartago caiu no ano 439. Em 455, os vândalos zarparam para Roma e, como feito por visigodos anteriormente, se apoderaram desta e a saquearam. Uma vez mais desguarnecida a fronteira norte do Império, outra vez a Gália foi invadida. Os borgonheses e os alemães se estabeleceram no sudoeste e os francos ocuparam grande parte do norte. A Grã-Bretanha foi atacada por levas de jutlanos, anglos e saxões, procedentes das terras do Báltico, e por volta do ano 440, parece que já se haviam instalado permanentemente no sul da Inglaterra. Londres deixou, então, de ser uma cidade romana. Os romanos foram obrigados a fazer concessões, e inclusive a subornar os invasores a fim de comprar uma paz temporária. Uma política mais decidida teria podido conservar o Império, como ficou demonstrado pela derrota dos últimos grandes invasores encabeçados por Átila. No ano 451, os hunos cruzaram a Europa até o norte da Gália, mas as tropas romanas se asseguraram tanto do apoio dos francos quanto dos visigodos, vencendo os hunos em Salom. Em 451, irromperam na Itália detendo-se longe de Roma, ao invés de avançar, e se retiraram aos Balcãs. No ano 453, Átila morre.
Reinou o caos até que os ostrogolos, outra tribo germânica sob o comando de Teodorico o Grande, invadiu a Itália no ano 488, onde fundaram um reino estável que duraria meio século. Enquanto isso, mais a leste, outra tribo de hunos, conhecidos como os hunos brancos, atravessaram o Indo. No ano 480, destruíram um Império Gupta no norte da Índia. Em 484, arrasaram grande parte da Pérsia e mataram o soberano Sassânida, antes de estabelecer-se em Rajputana e converterem-se em hindus. No final do século V, uma grande parte da Ásia Central estava imersa no caos. Como o Império Romano, o Ocidente se havia fragmentado em pequenos reinos. Os francos e os borgonheses na Gália, um reino visigodo na Espanha e um reino ostrogodo na Itália. Na Grã-Bretanha, pequenos estados anglo-saxões ao sul e no leste da Inglaterra. Na África do Norte, o reino dos vândalos continuava a ser uma força a levar em consideração. Em todas as regiões, os invasores procuravam compartilhar os benefícios da civilização romana, combinando a forma de vida romana com a sua própria. Porém, ainda havia imperadores romanos, embora já não governassem o Império de Roma, no Ocidente, mas de Constantinópolis ou Bizâncio, a capital do Oriente. Sob o maior dos imperadores bizantinos, Justiniano, a herança imperial foi conservada e inclusive ampliada. Na época da subida ao trono de Justiniano, no ano 527 d.C., os domínios de Bizâncio se limitavam ao Mediterrâneo Oriental, mas no ano de sua morte em 565, as suas forças tinham reconquistado o norte da África, as ilhas do Ocidente e grande parte da Itália. Os ávaros entraram na Europa depois do ano 550 e espalharam de novo a desolação ao atravessar Gália, Itália e os Balcãs. Imediatamente depois apareceram outras tribos guerreiras, os eslavos nos Balcãs e na Europa Oriental. Os longobardos no norte da Itália e os búlgaros colonizando a que ainda hoje se chama Bulgária. Na Ásia, os efeitos das invasões dos bárbaros não foram tão duradouros como na Europa. Apesar da devastação da China, é surpreendente que haja sobrevivido grande parte da civilização clássica, até a época em que o Império foi finalmente restaurado depois do ano 581 pelas dinastias Shun e Tar. O norte da China sofreu terrivelmente, inclusive com a desaparição do uso do dinheiro, ocorrendo uma regressão à primitiva economia de câmbio. Apesar disso, o sul da China se libertou e, de fato, um enorme número de chineses fugiu do norte para o sul. Além disso, os invasores do norte utilizaram métodos chineses de governo e cooperaram com a classe acomodada e administradores locais. Pouco depois foram absorvidos pelo sistema chinês, adotando seus costumes e cultura. A mesma coisa sucedeu com os invasores da Índia, os Rajput, que ainda vivem em Rajputana e que são descendentes dos invasores hunos do século V. Foram absorvidos pelo sistema de castas indiano e se converteram ao hinduísmo, enriquecendo uma sofisticada cultura literária e artística. Porém, uma cortina de mistério cobre a maior parte da história da Índia entre a invasão dos hunos e a fundação do sultanato de Delhi no século XII. A Índia Ocidental parece ter estado quase sempre assolada por guerras entre soberanos menores. O sul da Índia também foi palco de guerras sangrentas, combinadas com tentativas periódicas, mas fracassadas de invadir Teherã. O norte da Índia, igualmente fragmentado, com guerras ocasionais contra a Pérsia. Por volta do ano 600, o mundo tinha mudado enormemente. Os impérios tinham sido derrubados e as civilizações parcialmente esquecidas. Na Europa Ocidental, as obras dos escritores romanos clássicas foram conservadas somente nos poucos monastérios. Inclusive as linhas de comunicação e os antigos laços comerciais foram interrompidos. Então, pelas estradas romanas, não viajavam nem carruagens nem legionários. As grandes cidades, os símbolos supremos da civilização clássica, estavam prostradas.
Roma era agora um lugar desolado cheio de enormes ruínas, com um grande fórum silencioso e aquedutos desabados. O mato crescia por todas partes. Naturalmente, a vida continuava e a agricultura continuava a ser a base tanto dos estados quanto das sociedades. No Ocidente, a gente abandonou as cidades para instalar-se no campo. Estas sociedades eram reduzidas, isoladas e vulneráveis, e o nosso conhecimento sobre elas é muito limitado. Não conhecemos a data exata na que os visigodos saquearam Roma no ano 410, talvez 14 ou 24 de março. Os documentos são ambíguos, e por que Átila não saqueou Roma em 450 continua sendo um mistério. Teria sido realmente pela intervenção do Papa Leão I, que, segundo a lenda, ameaçou o caudilho dos hunos com a vingança divina se continuava avançando? À medida que a Europa se recuperava e forjava novos sistemas políticos e sociais, o resto do mundo antigo era sacudido pelo nascimento de uma nova religião mundial, o Islã. Ao destruir o Império Sassânida da Pérsia e absorver sua riqueza, ao despojar o Império Bizantino de suas províncias mais ricas e depois avançar até as fronteiras da China, na Ásia Central, o Islã alterou completamente o equilíbrio das potências mundiais, convertendo-se inquestionavelmente na civilização mais dinâmica do seu tempo. Foi um marco na história do mundo. Embora os benefícios do período clássico nunca se tenham perdido totalmente, houve uma marcada redução dos contatos entre Oriente e Ocidente. Os discípulos do profeta Maomé fizeram retroceder os nômades, mas os diferentes estados muçulmanos criados por eles constituíram uma barreira para o intercâmbio cultural que não foi menos infranqueável. A Europa teve que depender dos seus próprios recursos e valer-se por si mesma. De momento, e durante muito tempo depois, o poço da história do mundo estará situado em outras regiões. Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo.
atualidade, há mais de 600 milhões de muçulmanos no mundo, aproximadamente uma sétima parte da população da Terra. O mundo muçulmano se estende do Marrocos, no ocidente, até a Indonésia, no oriente. Ao norte até a Sibéria e ao sul até Zanzíbar, com pontos isolados disseminados por todo o mundo. É a mais recente das grandes religiões mundiais. Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhes convidar a estudar a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Aqui vemos no lado inferior direito da tela Israel com sua divisão no tempo de Jesus, Galileia, Samaria e a Judéia. Também podemos ver as províncias romanas no tempo de Paulo. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo saiu para a sua terceira viagem missionária. Em Atos 18, 23, lemos: Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Continuamos em Atos 19:1. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Nas informações sobre Éfeso, nós podemos ver que Roma assume o controle de Éfeso por volta de 129 a.C. Roma também permitiu à cidade ter governo próprio. Lá é onde estava localizado o templo de Ártemis para os gregos ou Diana para os romanos. Possuía aproximadamente 250 mil habitantes no tempo de Paulo e cresceu em influência até se tornar a quarta maior cidade do Império Romano. No lado superior direito da tela nós podemos ver um gráfico da representação da cidade. Aqui nós podemos ver a foto mostrando o Teatro Menor. Aqui nós vemos o Centro Cívico. Aqui onde as casas eram localizadas. Aqui era uma biblioteca que no tempo de Paulo ainda não tinha sido construída. Aqui vemos o centro comercial, que nós vamos ver novamente na próxima foto. E essa é a direção que nós iremos ver na próxima foto. Então, nessa foto, nós podemos ver a direção da foto anterior. Aqui é o centro comercial que nós vimos anteriormente. Aqui é o teatro principal. E por último, nós podemos ver a estrada que leva para o porto. Aqui seria uma foto de uma casa. Aqui seriam os banheiros públicos. E aqui nós estamos vendo a foto tirada do teatro principal, olhando para a direção do porto. No tempo de Paulo, a água, o mar era bem mais próximo da cidade. Em Éfeso, Paulo achou alguns discípulos que foram batizados no batismo de João e lhes falou sobre o batismo do Espírito Santo que ocorre durante a conversão. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga falando sobre o reino de Deus. Como tinha acontecido em outras cidades, alguns das sinagogas se mostravam descrentes, então Paulo apartou-se deles e começou a ensinar diariamente na escola de Tirano, durante um período de 2 anos. Deste modo, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
Alguns judeus tentaram expelir um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o endemoniado foi para cima deles. Ainda em Éfeso, muitos dos que creram vieram a se arrepender publicamente, e os que praticavam artes mágicas queimaram seus livros. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Enviou Timóteo e Erasmo à Macedônia, e Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio, quem fazia nichos de prata de Diana, deusa adorada na cidade de Éfeso, instigou um tumulto contra Paulo, porque este pregava contra ídolos. Em Atos 20, de 1 a 2, lemos: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Na Grécia, Paulo permaneceu por 3 meses, e tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Agora em Atos 20, de 4 a 6, acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos procederam, esperando-os no Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vocês podem ver informações sobre Troade no vídeo da segunda viagem missionária de Paulo. Em Troade, eles se reuniram com os irmãos a fim de partir o pão. Paulo estava exortando os irmãos até a meia-noite. Então Eutico caiu da janela e Paulo o ressuscitou. Em Atos 20, de 13 a 16, lemos: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A principal fonte de renda de Mileto era o comércio marítimo. O teatro foi construído por volta de 400 a.C. Tinha boa relação com Roma e a cidade prosperou até por volta do 3º século depois de Cristo, quando a sua economia declinou, doenças se espalharam e o porto aterrou, cortando assim o comércio marítimo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, então eles vieram se reunir com Paulo. Paulo lhes falou que não veriam mais ele. Também lhes advertiu que dentre eles mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E finalmente ele orou com eles. Os irmãos choravam muito e abraçavam Paulo, porque sabiam que não iria mais o ver. Eles então acompanharam-o até o navio. Em Atos 21, de 1 a 3, lemos: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista,
Deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro era inicialmente uma ilha, que depois foi conectada à terra, formando uma península. É mencionado como aliado do Egito já no século XIV a.C. e se tornou a cidade mais importante dos fenícios. Em Tiro, podemos ler: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Quando Paulo e seus companheiros iam embora, todos os discípulos o acompanharam. Cada um com sua mulher e filhos foram até fora da cidade. Ajoelharam-se na praia, oraram e se despediram. Em Atos 21, de 7 a 8, continuamos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia foi dada ao rei Herodes por Augusto César, e à cidade foi dado o nome de seu doador. Era o porto principal e capital administrativa da província romana no tempo de Paulo, e Pedro veio a Cesareia para ver Cornélio o centurião, e logo depois temos a primeira conversão de um gentio. Na Cesareia, Paulo e seus companheiros ficaram uns dias na casa de Filipe, o evangelista. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo tomou o cinto de Paulo e amarrou seus próprios pés e mãos, dizendo que os judeus em Jerusalém iriam fazer o mesmo com ele. Ao ouvir isto, todos rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém, mas Paulo lhes respondeu que estava pronto para ser preso e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como não conseguiram persuadir a Paulo, disseram: faça-se a vontade do Senhor. Em Atos 21, de 15 a 20, continuamos. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo Masnon, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E assim termina a terceira viagem missionária de Paulo. Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, bem-vindos ao canal do Saião. Estamos de volta aqui para as nossas transmissões que acontecem tantas vezes aos sábados. Sejam bem-vindos, apesar de ser essa uma noite, um tanto quanto desafiante, um momento de tristeza, de preocupação mundial, por aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Sejam todos bem-vindos, o pessoal pode já mandar o seu recado aí de onde você está falando. Shalom para todos. Sim, temos gente aí de toda parte mandando suas mensagens de saudação para nós aqui nesta noite especial de live, quando vamos falar sobre essa situação tão delicada que acontece entre Israel e Irã. Muita gente aí do Rio Grande do Norte, Curitiba, Rio de Janeiro, Ceará, Juazeiro do Norte, Recife, Pernambuco, Araxá, Minas Gerais, Bahia, Fortaleza, Boston, nos Estados Unidos, Maricá, saludos de Uruguai, Itabuna, muita gente de diversos lugares, diversos estados do Brasil e também de diversos continentes, gente mandando inclusive em mandarim aí, que coisa, e muita coisa acontecendo. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Pessoal, então vamos aí
para o entendimento da situação que acontece lá, que nem sempre é muito clara para tantas pessoas, né? E o nosso objetivo aqui não é criar polêmica, não é acirrar ânimos, é trazer esclarecimento, entendimento e principalmente semear paz entre aqueles que estão em perspectivas muitas vezes opostas e sem o devido entendimento. Então vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, ou o que acontece lá no ambiente do Oriente Próximo, Oriente Médio, é muito importante entender um pouco da história. Na verdade, nós temos Israel, né, um pequeno país do tamanho do estado de Sergipe, no Oriente Médio, com uma área aí de quase 21 mil quilômetros quadrados, e do outro lado o Irã, com mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, uma população em torno de 80 milhões de habitantes, enquanto Israel são cerca de 10 milhões de habitantes. As duas nações, desde 1979, têm tido um afastamento, um distanciamento aí que tem marcado a relação entre os dois países. E para a gente entender um pouco mais do que acontece, vamos aí dar uma olhada no cenário histórico que envolve isso. Então acompanhe aqui nossa apresentação de PowerPoint, porque ela vai ser muito útil para a gente ter entendimento histórico, geográfico, geopolítico e também teológico. Então vamos aí começar, né, a nossa projeção. Você vê as duas bandeiras aí, Israel e Irã. Vamos então prosseguir para entender como é que está caminhando o cenário. Bom, o Irã de hoje é a famosa Pérsia, o grande império persa da antiguidade. Você sabe, o Império Persa foi um império protagonista da história. Os persas são um povo diferente. Na verdade, o Império Persa foi formado principalmente, né, por dois grupos, os chamados medos e persas, que formaram, né, que estabeleceu, especialmente a partir do sexto século antes de Cristo, um império colossal, até então o maior império da antiguidade. Os persas foram os sucessores em termos de domínio do mundo em torno ali da região do Levante, sucessores dos antigos babilônicos, né? Depois do Império Neobabilônico, que você conhece, inclusive a partir da Bíblia, você tem a expansão persa, que dividiu o mundo nas suas famosas satrapias, muito bem divididos. O império, né, ia até, como você pode ver, a região onde hoje é o sul da Rússia, a região do Cáucaso, ali junto ao mar de Aral, o Mar Cáspio, o Mar Negro ao norte, chegava à fronteira com a Índia. Eles conquistaram o Egito, a famosa conquista de Cambises no ano 525, dominaram toda a região da Anatólia e também chegaram às terras gregas, onde finalmente acabaram derrotados. E depois do Império Persa nós temos aí a expansão helênica através de Alexandre o Grande. Agora veja só, primeira coisa importante aqui, os persas são um povo totalmente diferente. Diferente no sentido que eles são um povo indo-europeu. Eles não são aparentados dos árabes, não são aparentados dos israelitas, não têm qualquer relação de semelhança étnica com os antigos babilônios, nem com os acadianos, e não tem qualquer semelhança também com os turcos. Então, ali nós temos, vamos dizer, uma cultura, uma etnia e uma língua distinta, né? O Farsi, a língua falada no Irã hoje, é uma língua que, vamos assim dizer, é descendente do antigo persa, através de uma longa história que passou por diversos impérios, que a gente vai olhar com alguns detalhes aqui. O que acontece? O contato dos judeus com os persas se dá depois do cativeiro babilônico, porque quando os judeus são levados, né, como
prisioneiros e cativos para a Babilônia, isso vai durar até o momento quando o Império Persa surge e derrota a Babilônia. Isso acontece pela famosa história do grande rei Ciro, o imperador que no ano 539, inclusive, faz questão de ajudar os judeus a reconstruírem Jerusalém e o seu templo. Então nós começamos aí a ter o retorno para a cidade de Jerusalém nessa atitude bastante flexível dos persas para com os antigos judeus. Prosseguindo, nós vamos ver outra coisa curiosa, né? Essa relação entre os persas e os antigos judeus é algo muito importante e significativo. Existe uma religião, né, que é chamada zoroastrismo, religião, por exemplo, da família daquele cantor